Prazer ou propósito? Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 42, diz assim: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Então, meus irmãos, prazer ou propósito. A gente vê aqui, né, Jesus contando essa parábola, e aqui ele quer trazer um ensinamento para todos os seus servos, para todos os seus filhos, ok? Onde aqui ele usa a figura do administrador fiel, ao qual ele encarrega esse administrador, né, de ali pagar o salário e dar o alimento para cada um dos outros servos, seus colegas, ok? É como se ele tivesse uma posição mais elevada e ele pudesse servir os servos do Senhor, ok? Dando ali o seu pagamento e o seu alimento diário. Mas se um dia aquele servo pensar assim, ó, meu senhor está demorando para voltar, e ele começar a castigar, começar a bater, a tratar mal os servos, os seus colegas, né, os seus irmãos, e aí usar os recursos somente nos seus prazeres, comer, beber, se embriagar, Jesus mostra claramente que se isso acontecer, quando ele voltar, vai castigar esse servo. E o que essa parábola nos ensina? Nos ensina a gente administrar bem aquilo que vem nas nossas mãos, ok? E também nos ensina que a gente tem que tratar bem as pessoas, tratar bem os nossos irmãos. A gente não tem que judiar das pessoas, a gente não tem que falar mal das pessoas, não temos que ofender as pessoas, a gente tem que ter cuidado com isso, vigiar. Assim como Davi falou em um dos salmos, colocar um guarda, Senhor, coloca um guarda na minha boca. A gente precisa vigiar aquilo que a gente fala, meus irmãos, para a gente não falar mal, não tratar mal as pessoas, porque um dia nós seremos cobrados, um dia nós vamos ser julgados diante do Senhor. Então, que a gente não seja achado como servo infiel, porque o servo infiel, ele usou tudo para o seu prazer. E a gente não deve viver uma vida aqui nessa terra baseado apenas no prazer, onde a gente não se importa com as pessoas e só com o nosso ego, só com as nossas vontades. Não deve ser assim, mas tudo que nos vier à mão, a gente tem que usar para cumprir o propósito de Deus para nossa vida. É óbvio que, meus irmãos, o Senhor nos abençoa também para que a gente possa desfrutar dessa vida, ok? A gente pode desfrutar das coisas boas, como está escrito em Eclesiastes, porque isso também é uma bênção que vem da mão de Deus. A gente não tem que apenas trabalhar como se fosse um escravo só para pagar conta. Não, a gente deve desfrutar, viver uma vida onde a gente possa desfrutar do fruto do nosso trabalho. Mas a Bíblia também nos ensina a administrarmos de forma que outras pessoas também possam ganhar com aquilo que nós ganhamos, ok? Então, seja generoso, seja solidário, ame as pessoas, sirva ao Senhor, sirva à igreja com aquilo que o Senhor depositou nas tuas mãos para que tu possa administrar, ok? Então não seja egoísta, mas em nome de Jesus, cumpra o propósito do Senhor para a tua vida. E esse propósito que estou falando não é apenas, Deus quer que eu seja pregador, Deus quer que eu seja empresário, Deus quer que eu seja isso ou aquilo, mas todos nós, de alguma forma, podemos servir ao Senhor. Quem sabe o teu dom não é pregar, mas se Deus te abençoou como um empresário, muitas pessoas vão trabalhar na tua empresa e dessa forma tu vai estar servindo famílias para que eles possam ter ali o pão de cada dia, tu vai estar sendo um instrumento de Deus para abençoá-los. Então, não pense só no teu prazer, mas seja responsável e pense naqueles ao qual o Senhor colocou ao teu redor para que tu possa liderar e para que tu possa servir, ok? A liderança que Jesus nos ensinou não é uma liderança onde nós somos servidos, mas a liderança que Jesus ensinou é o líder servir aos outros, ok? Então, vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, muito obrigado por essa palavra, Pai, que nos ensina a sermos administradores
fiéis. Em nome de Jesus, Pai, que a gente não viva uma vida apenas baseada no prazer, Pai, pois se a gente fizer isso, a gente vai se perder. A gente vai se perder nos nossos próprios prazeres, Pai. Que isso não aconteça, mas em nome de Jesus que sejamos responsáveis, que sejamos bons administradores, Pai, que possamos assim também servir a igreja do Senhor, servir aos nossos irmãos, amar as pessoas, Pai, sermos generosos, Pai, em nome de Jesus, que a gente não seja apegado às coisas que o Senhor nos deu, mas que possamos usar o que o Senhor nos deu para cumprir o propósito que também é servir as pessoas. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se vocês têm sido edificados através dessas mensagens diárias, há uma porção ainda maior disponível para ti na nossa Netflix da Bíblia. Acesse o site prlucasfranco.com e adquira a nossa Netflix da Bíblia. Não são séries nem filmes, mas são séries de aulas, onde ali tu vai poder aprender de todos os principais assuntos da Bíblia Sagrada, você vai dominar todas as principais doutrinas e ensinamentos bíblicos através daquelas aulas que estão disponíveis lá. Às vezes é difícil a gente estudar sozinho, mas tu vai ter a oportunidade de estar estudando ali junto comigo. Tem muito conteúdo maravilhoso lá, precioso e explicado tudo de forma bíblica profunda, mas também de uma forma muito clara, com vocabulário de fácil entendimento e também dando exemplos para a gente ver como é que aqueles ensinamentos se aplicam na nossa vida, ok? Então, acesse o site prlucasfranco.com e adquira a nossa Netflix da Bíblia. Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.